Oi, vamos dar continuidade ao direito processual civil, falando dos prazos processuais. Mas antes da gente entrar nas disposições gerais, a gente tem algumas coisas para falar sobre esses prazos, ok? Vamos lá. Tem algumas observações aqui sobre a classificação dos prazos. A primeira classificação, que são prazos legais, judiciais e convencionais. Segunda classificação, a gente tem aí os prazos comuns, que seriam os que existem simultaneamente, particulares, que se refere ao ato de apenas uma das partes. Uma terceira classificação, aqui, que seriam os próprios que, aquele cujo a inobservância acarreta uma consequência processual específica. Os impróprios são aqueles que não gerariam consequências de ordem processual, como, por exemplo, o descumprimento por parte da secretaria ou do cartório de uma ordem dada pelo juiz. A gente faz aí um breve comentário que o desatendimento do prazo estabelecido pelo juiz, no caso, poderia acarretar em uma sanção de natureza administrativa, mas não afetaria aí o processo. A gente também tem os prazos dilatórios e prazos peremptórios. Vamos lá? Dilatórios são aqueles que podem ser alterados por acordo entre as partes. Peremptórios, guardem esse nome, não podem ser modificados por vontade das partes. Ok? A gente faz aí um breve comentário também que somente o juiz poderá fazê-lo nos casos aí permitidos por lei, tá? A perda do prazo, ou seja, a não prática do ato dentro do prazo previsto poderá, conforme o caso, acarretar a chamada preclusão temporal. Olha aqui, preclusão temporal. A parte perde a faculdade de praticar aquele ato processual. Assim, por exemplo, se a parte vencida não interpuser dentro do prazo legal o recurso cabível contra a sentença, transitará em julgado, tornando-se imutável e definitiva. Então agora a gente parte aí para os artigos. Artigo 177. Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei. Quando esta for omissa, o juiz determinará os prazos, tendo em conta a complexidade da causa, tá? Além sempre dirá os prazos para todos os tipos de atos processuais a serem praticados. Quando a lei nada disser, então caberá ao juiz fixar o prazo, e para tal fixação o juiz considerará a dificuldade do ato praticado, estabelecendo aí um prazo maior ou menor, tá? Artigo 178. O prazo estabelecido pela lei ou pelo juiz é contínuo, não se interrompendo nos feriados, tá? Então, os prazos fixados pela lei ou pelo juiz não são para dias úteis, sim para dias corridos. Assim, se um prazo de 5 dias, por exemplo, começar a correr numa quinta-feira, então a gente conta assim: quinta-feira, o primeiro, sexta, o segundo, sábado, o terceiro, domingo, o quarto e segunda, o quinto. Então, o último dia seria, então, segunda-feira. Sábado e domingo e os feriados não interrompem nem suspendem o fluxo do prazo, que é sempre contínuo. Vamos lá para o artigo 179. Subir aqui. A superveniência de férias suspenderá o curso do prazo. O que lhe sobejar recomeçará a correr do primeiro dia útil seguinte ao termo das férias, tá? A lei deixa claro que somente as férias forenses suspendem o curso dos prazos processuais. Então, o importante é que a contagem dos prazos será sempre iniciada em dia útil. Lembrando aí sobre a emenda constitucional, que a gente já falou em um vídeo anterior, 45/2004, que fala da reforma do Poder Judiciário, que acresceu ao artigo 93 da Constituição Federal. Não deixe de dar uma observada na Constituição Federal, é importante. Continuando, o inciso 12, estabelecendo que a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, atenção, de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. Artigo 180. Aqui, suspende-se também o curso do prazo por obstáculos criado pela parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 265, inciso 1 e 3, nos casos em que será restituído por tempo igual ao que faltava para a sua
complementação, tá? Então, obstáculo criado pela parte é a interposição de embargos de declaração, um tipo de recurso para esclarecer, clarear ou complementar uma declaração judicial. Como a decisão será incompleta, até que seja completada, naturalmente o prazo poderia correr, então fica suspenso. Então, as hipóteses que a gente tem previstas no inciso 1 e 3, previstas no artigo 265, seriam 1. Morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, ou de seu representante legal ou de seu procurador. 3. Quando oposta exceção de incompetência do juízo. Ok? Então, a exceção de incompetência é um remédio processual para afastar o juiz, tá? Lembrando que incompetência aí não quer dizer ineficiência, mas sim que o juiz não tem poder legal para julgar aquela causa, ok? Bom, dando continuidade, a gente volta no próximo vídeo falando dos artigos 181, 182 e assim por diante, até a gente completar aí os prazos processuais. Obrigada e até a próxima.